Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E vamos aí para mais um vídeo de análise técnica de A a Z, segundo vídeo da série. E hoje nós vamos falar de tendência. Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu sei sobre tendência, desde a análise técnica clássica até o que eu considero, o que eu utilizo como uma forma de identificar tendência de forma mais objetiva. Fechado? Então vamos lá. Obviamente, antes eu vou pedir para você, meu amigo, se inscrever aqui no canal, ativar o gostinha, apertar o like aí e ativar o sininho aqui embaixo para ajudar a fortalecer cada vez mais aí o nosso canal e esse conteúdo passar para mais pessoas, beleza? Então vamos lá, então, passando aqui para o nosso chart, né, nosso gráfico, nós vamos subir isso daqui porque nós não vamos usar agora. Muito bem, aqui a gente pode até minimizar. Aliás, ó, vamos fazer diferente aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui, pronto, não tem nada aqui, ó. Fica mais simples ainda. Subindo aqui, e vamos abrir o nosso point to fix. Nosso point to fix. Deixa ele carregar aqui. E pessoal, vamos lá. Vamos lá, agora sim. O que nós falamos na primeira aula? Na primeira aula a gente conversou sobre zigue-zagues, topos e fundos, suportes e resistências. Lembram disso? Se você não assistiu o primeiro vídeo, pausa esse aqui, assiste lá o primeiro, porque os conceitos, os que a gente vai vendo, né, os temas que nós vamos vendo a cada vídeo, eles vão se aprofundando, tá? Então, a gente vai usar o que a gente usou no primeiro para fazer o segundo como fundamento no segundo. Nós vamos usar esses dois para fazer o terceiro e assim por diante. Eles vão se acumulando, tá? É cumulativo. Bom, então falamos sobre tudo isso e hoje a gente vai falar sobre tendência, né? E o pessoal às vezes fala, mas tá em tendência, não sei o que, tá em tendência de alta, o ativo tal tá em tendência de baixa. Mas o que é tendência em si? Qual é o conceito de tendência, né? Tendência, pessoal, é a direção de movimento do preço, é para onde o preço está andando, tá? É muito importante a gente reconhecer o tipo de tendência para a gente saber tomar as melhores decisões na hora de operar o mercado. E por mais que pareça muito simples questões de tendência, tem várias peculiaridades lá que acabam, às vezes, caindo no nosso esquecimento, ou então que aquelas pessoas que são mais iniciantes no mercado não têm esse acesso a esse tipo de informação, tá? Então é o seguinte, pessoal. É, existe a tendência, como a gente falou, é a direção de movimento do preço, certo? Muito bem. Existem aí alguns tipos de classificação de tendência. Quais são os tipos de tendência que existe, né? Algumas escolas, alguns mestres, eles classificam tendências de uma forma, outras classificam tendência de outra, tá? Mas para simplificar, e é basicamente o que eu gosto de manter as coisas o mais simples possível, eu classifico tendência em três. Temos apenas três tendências no mercado, tá? Primeira, tendência de alta. Segunda, tendência de baixa. E terceira, tendência lateral. Ok? Muito bem. O que é uma tendência de alta? Uma tendência de alta é você ter uma sequência de topos e fundos ascendentes, ou seja, um zigue-zague para cima. Lembra que nós vimos zigue-zague na última aula? Pois é, aqui nós temos uma tendência de alta. Por quê? Nós temos um fundo aqui, um fundo mais alto, um topo aqui, um topo mais alto. Aí nós temos um outro fundo mais alto que o fundo anterior e um outro topo mais alto do que o topo anterior. Temos aqui um outro fundo mais alto do que o fundo anterior e um outro topo mais alto do que o topo anterior e assim sucessivamente. Isso daí para mim é uma tendência de alta, que é diferente disso daqui, ó. Isso daqui é um pivô de alta, certo? Nós temos aqui, vamos dizer que nós temos, em algum lugar aqui, nós temos um fundo, né? Então, nós teríamos aqui um fundo
um fundo mais alto, um topo, e em algum lugar aqui a gente vai ter um topo mais alto também, concorda? Aí você vai falar, mas Rodrigo, isso daqui não é a mesma coisa que isso aqui? Sim, é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque isso daqui é só um pivô, é um movimento. Isso daqui não, são vários pivôs, é uma sequência de pivôs. Para mim, isso daqui define uma tendência de alta. Isso daqui não. Isso daqui define uma mudança de movimento do mercado. O mercado ele pode estar em tendência de baixa, mas fazendo um pivô de alta para de repente fazer um repique, para testar um rompimento de suporte e tudo mais. Como assim, Rodrigo? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês. O mercado aqui está fazendo zigue-zagues descendentes, tá? Aqui no meio, nós temos aí vários zigue-zagues descendentes aqui, tá? E aí, todos esses zigue-zagues, eles formam essa direção de preço. Muito bem, então aqui claramente a gente está numa tendência de baixa, né? Preço começou aqui, agora está aqui. De repente ele começa a fazer isso aqui, ó. Ó, ele mudou a tendência, pessoal, com esse pivô de alta. Ele mudou a tendência. Olha o tamanho dessa baixa. Olha o tamanho dessa alta. Provavelmente isso daqui, por enquanto, é só um repique. É só um movimento leve de alta para depois ele voltar a cair, tá? Olha que movimento fraco de alta, ok? Agora, imagina isso daqui. Nós temos um zigue-zague descendente aqui e aí ele começa a fazer isso aqui. Muito bem. Aí ele vem e faz mais isso. Aí ele vem e faz mais isso. Agora já começou a mudar. Agora nós sim temos uma sequência de topos e fundos ascendentes. Isso daqui já mudou. Era uma tendência de baixa e está virando uma tendência de alta. Então, é por isso que eu gosto de identificar e diferenciar o que é uma tendência do que é um mero pivô, tá? Muita gente considera que pivô, né? Enquanto está tendo pivô de baixa, nós estamos em tendência de baixa. De repente, quando faz um pivô de alta, já mudou a tendência. E não é bem assim, tá? É lógico, num fractal menor, num tempo gráfico menor, a tendência já vai ter mudado aqui. Mas naquele tempo gráfico que a gente está utilizando, por exemplo, nós estamos utilizando aqui o diário, ainda um simples pivô, muitas vezes, não é suficiente para mudar uma tendência inteira, tá bom? Então, isso daí é uma tendência de alta. E a tendência de baixa, o que, que é uma tendência de baixa? É a existência de topos e fundos descendentes. Temos topos e fundos descendentes. Isso daqui é uma tendência de baixa, ou seja, temos um topo, topo menor, fundo, fundo menor. Topo menor do que o topo anterior, fundo menor do que o fundo anterior. Topo menor do que o topo anterior, fundo menor do que o fundo anterior, e assim sucessivamente. Uma sequência de topos e fundos descendentes formam uma tendência de baixa. Um pivô de baixa sozinho pode ser que não seja suficiente para formar uma tendência de baixa. Vamos ver, por exemplo, nós temos aqui zigue-zagues ascendentes, ou seja, nós temos uma tendência de alta formada aqui. De repente o mercado faz isso. Nós temos aqui uma tendência de alta e nós temos aqui um pivô de baixa, né? Um pivôzinho de baixa aqui, ó. Isso é suficiente para mudar a tendência de alta para baixa? Na minha concepção, não, tá? Olha o tamanho dessa alta e olha o tamanho desse pivôzinho de baixa, certo? O que é diferente, por exemplo, de nós termos aqui um zigue-zague ascendente, tá? E de repente ele faz isso. Aí sim, porque olha a força desse pivô de baixa em relação à queda. Ele engolfou, ou seja, ele acobertou, ele anulou todos esses pivôs de alta aqui, ó. Ele anulou 3 pivôs de alta em apenas um pivô, tá vendo? Aqui no caso, ele não anulou nenhum pivô de alta, esse pivôzinho de baixo aqui. Não anulou nada, tá vendo a diferença? E também a mesma coisa, né, de nós termos uma tendência de alta aqui e ele começar a fazer assim. Ainda que sejam zigue-zagues pequenos, mas uma sequência de topos e fundos descendentes
são suficientes também para anular uma tendência de alta, tá? Aqui nós temos uma tendência de alta e aqui essa sequência de zigue-zagues descendentes também anulam a tendência de alta, beleza? E então nós vimos tendência de alta, tendência de baixa e agora temos a tendência lateral. A tendência lateral, pessoal, é aquela tendência que o preço anda de lado, né? E nós podemos dividir essa tendência lateral, inclusive eu gosto de dividir, em 3 subtipos de tendência lateral, tá? Primeiro subtipo, nós temos a consolidação. Segundo subtipo, nós temos aí o movimento de indefinição do mercado, tá? E o terceiro subtipo, nós temos aqui o movimento de alargamento ou o movimento de megafone, né? Ou também conhecido como Search and Destroy, que é um dos movimentos mais complexos aí do mercado, beleza? São esses 3 tipos. Vamos ver então cada um deles, tá? Vamos ver cada um deles. Lembrando, pessoal, que depois nós vamos ver aí formas mais dinâmicas, mais objetivas de você identificar uma tendência, tá? Isso daqui é o que reza a análise técnica clássica, beleza? Vamos lá. Então, primeiro tipo de tendência lateral, consolidação, né? Consolidação. O que é a consolidação? A consolidação, pessoal, é a existência nada mais, nada menos do que topos e fundos no mesmo nível, Nós temos aquela consolidação bonita, bem definida, aquela consolidação que a gente sabe exatamente aonde é o fundo dela, aonde é o topo. Inclusive, nós conseguimos aí muitas vezes traçar o famoso retângulo. Quando a gente consegue traçar um retângulo bonitinho assim, é que nós estamos em uma tendência lateral de consolidação, tá? Tendência de consolidação. Temos fundos bem definidos e topos bem definidos, todos na mesma direção. Fundos iguais, topos iguais, tá bom? Dá para operar consolidação? Dá para operar consolidação. Como que se opera consolidação, Herrias? Para operar consolidação é o seguinte, basicamente você vai buscar uma compra no risco aqui no fundo, colocando seu stop próximo, um stop curto, porque se romper você já sai logo do trade, e você põe o seu alvo próximo ao topo aqui, dependendo do ativo, você pode até inverter a mão, então aqui você vai zerar e virar vendido, aqui você vai zerar e virar comprado, e assim por diante você vai fazendo esse tipo de operação, lembrando que o stop bem curtinho, tá? Stop bem curtinho e ficar atento porque geralmente quando ele rompe isso daqui ele pode ir embora, inclusive pular o seu stop e aí você vai ter que zerar mercado, tá? É recomendável fazer esse tipo de operação? Para o pessoal que está começando, não, tá? Eu mesmo, que já tenho alguns anos aí de mercado, eu não gosto de fazer esse tipo de operação, não faz parte do meu perfil. Tem gente que gosta, tem gente que ganha muito bem aí fazendo tipo de operação em consolidação, tá bom? É possível, mas eu não recomendo. Pessoalmente, eu não recomendo, tá bom? E como é que se resolve essa consolidação? Em algum momento, pessoal, a consolidação vai ser rompida e aí ela vai virar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, beleza? Essa é a consolidação. Vamos dar uma olhada agora na segunda espécie de lateralização, que é o que eu gosto de chamar de indefinição. Indefinição. O que é a indefinição, ou seja, o movimento indefinido do mercado? O movimento indefinido do mercado é aquele que nós não estamos em tendência de alta, nós não estamos em tendência de baixa e nós não estamos em uma consolidação. Como assim, Rodrigo? Dessa forma, tá? Nós temos, por exemplo, aqui um pivôzinho de alta, de repente ele perde aqui, aí ele vem para cá, aí ele faz mais isso aqui, ele faz para cá e vai fazendo uma bagunça aqui sem tamanho, tá vendo? Sem tamanho. O fato é, nós não estamos aqui numa consolidação, tá? Porque nós temos aqui movimentos muito
erráticos no mercado, a gente não consegue traçar exatamente um retângulo bonito aqui, né? Aqui, por exemplo, se a gente traçar um retângulo dessa extremidade até essa, vai ficar um monte de fundo e um monte de topo sem pegar, tá vendo? Da mesma forma, se a gente traçar um retângulo aqui, vai ter um monte de rompimento, né? E um retângulo aqui, por exemplo, vai ter um monte de rompimento, tá? Então, tendência indefinida é essa bagunça, esse caos aqui que às vezes acontece no mercado. E aí, se você for pegar da onde o preço começou até o momento atual do preço, ele rabiscou e não fez nada. Não fez nada aqui, tá bom? Esse tipo de tendência lateral eu não opero também. Eu detesto operar isso daí, tá? Para mim isso daqui não tem trade, é trade difícil, pessoal. Isso daqui é trade difícil. Eu gosto de operar trades fáceis. Eu gosto de tentar pegar dinheiro fácil do mercado. Eu não preciso tentar operar o difícil para provar que eu sou bom. Nossa, eu sou bom, eu opero o mercado difícil. Não, pelo amor de Deus, eu gosto de pegar o máximo que eu conseguir, eu gosto de extrair o máximo de capital que eu conseguir no mercado com o menor esforço possível. Isso é você operar de forma inteligente e não ficar brigando com o mercado e tentando adivinhar para onde ele vai. Olha aqui, para onde que esse mercado vai? A gente não tem a menor ideia, não tem a menor ideia para onde o mercado vai, tá bom? Essa daqui é a tendência indefinida. E por fim, nós temos aí, a nossa tendência, né, ou padrão de lateralização, mas que se chama alargamento, né? Como que é o alargamento, Rodrigo? O alargamento nós temos aí, nós não temos uma consolidação e não é aquela bagunça do mercado. O alargamento nós temos um topo, um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais baixo, um topo mais alto e assim por diante, tá? Esse é o padrão alargamento ou padrão Search and Destroy. Padrão Papa Stop. Isso daqui é padrão Papa Stop, tá, pessoal? Por que que é padrão Papa Stop? Porque nós temos aqui em algum momento, ó, um pivôzinho de alta, tá? Pivôzinho de alta. A pessoa fala, bom, vou entrar aqui. Ela entra, sobe um pouquinho, o mercado cai e estopa. Aí ele fala, bom, agora vai virar tendência de baixa, vou entrar aqui então. Entra aqui, ó, cai um pouquinho, o stop da pessoa tá aqui, vem para cima e estopa, vira a mão, estopa, 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 ele vai comendo o stop de todo mundo, tá? E é um padrão também chamado de megafone, porque se você traçar uma linha nos topos e nos fundos, vai aparecer, né, realmente um megafone aí, que vai alargando, né, vai alargando o movimento das pernadas, tá? É um dos padrões mais complexos de se operar. Eu não gosto muito de operar esse padrão, mas dá para operar, tá? Mas eu não recomendo também, tá? Não recomendo. De todos os padrões, esse daqui é o que mais dá prejuízo para as pessoas, tá? De consolidação, né? Estamos falando aqui padrões de lateralização. Esse daqui é o que mais dá prejuízo para o pessoal, tá? Então, quando começar a ver um padrão de alargamento, se você não for muito experiente, não conseguir ainda operar com maestria esse tipo de padrão, fica de fora, tenha paciência, espera o mercado definir realmente uma tendência de alta ou uma tendência de baixa e aí você surfa a tendência. Não fica tentando brigar com o mercado aqui, porque a chance de dar ruim é enorme. Beleza? Fechou? Muito bem. Então nós temos aí basicamente esses tipos. Temos tendência de alta, sequência de topos e fundos ascendentes e não apenas um pivô. Temos tendência de baixa, sequência de topos e fundos descendentes e não apenas um pivô de baixa. E temos a tendência lateral, que é a consolidação, a indefinição e o alargamento. Show de bola? Show de bola. E agora nós vamos entrar numa outra parte aí de tendência, que é o seguinte, tá, Rodrigo? Nós já vimos aí como que a análise técnica clássica identifica a tendência. Agora eu quero saber o seguinte, quando que a tendência acaba, né? Quando que a tendência acaba? Bom, eu falo sempre o seguinte, pessoal, a tendência, ela pode continuar, na verdade, para sempre, tá? Se for uma tendência de alta, né, o preço pode subir até o infinito, tá? Ele pode subir.
Por quê? Porque o ativo, se está numa tendência de alta, ele tende a continuar subindo. Imagina só, pessoal, que sempre que um ativo vai mudar de tendência, ou que ele muda de tendência, precisa de uma força muito grande no sentido contrário para aquele ativo mudar de tendência. É muito mais fácil, se o ativo está subindo, ele continuar subindo, do que de repente ele inverter para uma tendência de baixa, tá? Por quê? Porque o ativo está subindo pelo princípio da inércia, que se aplica no mercado financeiro também. O ativo tende a continuar subindo até o infinito. É a tendência dele, tá? Já na baixa, pessoal, o ativo pode ficar em tendência de baixa, não até o infinito, obviamente, mas até zero, né? Quando o ativo chega no zero, quer dizer que aquela empresa quebrou, ela não vale mais nada, e aí acabou, a empresa fecha, entra em falência e acabou a empresa, tá? É aí que o ativo chega no zero. Também se aplica o princípio da inércia aí. Então, se o ativo está em uma tendência de baixa, pela inércia, ele tende a continuar em tendência de baixa, até que entre uma força compradora muito forte, e comece a fazer o preço subir, o preço do ativo começa a subir, tá bom? E tendência lateral, o ativo tende a continuar andando de lado, seja consolidação, indefinição ou alargamento, né? Pela eternidade também, pessoal. O ativo vai fazendo zigue-zague ali, vai andando de lado também, vai embora, tende a continuar assim, porque a lateralização, né, que muitas pessoas falam que é ausência de tendência, na verdade não. Ela é uma tendência também. Ela é uma tendência lateral. Tanto que existem aí diversos ativos que estão em tendência lateral há anos, tá? Há anos em tendência lateral, beleza? Beleza, muito bem. Agora nós vimos então até onde pode ir uma tendência, né? Tendência de alta pode continuar até o infinito, tendência de baixa pode ir até zero e tendência lateral pode continuar andando de lado aí pela eternidade, o famoso padrãozinho caranguejo, né? Vai andando de lado e só anda de lado a vida inteira, né? As tendências, esses padrões, eles permanecem assim até o momento que ocorre realmente um padrão de reversão de tendência, tá? Então, como que se ocorre essa reversão de tendência? Eu vou falar o que reza a análise técnica clássica, tá? Não é o que eu uso para mim, Depois eu vou falar para vocês o que eu uso para mim. Fechado? Análise técnica clássica, ela basicamente divide a reversão de tendência de dois modos, tá? Primeiro modo é falha no teste de topo ou de fundo, tá? De topo no caso de uma tendência de alta e de fundo no caso de uma tendência de baixa. Então, nós temos aqui um zigue-zague ascendente, né? De repente o mercado faz isso, ó. Caiu, tentou testar o topo anterior, falhou e caiu. Fez um pivô de baixa aqui. Para análise técnica clássica, isso daqui já é suficiente para identificar uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. E no caso contrário também, ó, nós temos aqui zigue-zagues, uma sequência de zigue-zagues descendentes. De repente o mercado faz isso aqui. Ele testou o fundo anterior, não conseguiu romper o fundo anterior. Fez um fundo mais alto e um topo mais alto. A partir daí, muda-se a tendência de baixa para a tendência de alta. Análise técnica clássica, isso daqui. Funciona? Claro que funciona. É o que eu uso? Não é o que eu uso, mas funciona, tá? Mas funciona, beleza? Fechou? Não é o que eu uso, por quê? Se funciona, por que você não usa, Rodrigo? Porque não faz parte do meu perfil, pessoal. Eu tenho o meu próprio método de operar, tá? É um método mais objetivo, isso daqui engloba muita subjetividade, porque você tem que pensar o que é topo, o que é fundo. Cada um vai ver o topo de uma forma, cada um vê pernas de uma forma, então eu prefiro formas mais objetivas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Eu quero só que vocês tenham aí o fundamento da análise técnica clássica, tá? Como eu falei, isso daqui é tendência de A a Z, então eu estou passando para vocês tudo o que eu sei sobre tendência. Fechou? Aí vocês aplicam aquilo que melhor
encaixa no perfil de vocês, beleza? Então, falha no teste de topo e fundo, é isso aí. Beleza? Beleza. E o outro módulo de reversão de tendência é o famoso rompimento falso, pessoal. Tá? Também é um módulo aí pela análise técnica clássica de reversão de tendência. Tá? Então, se nós temos uma tendência de alta aqui, de repente o preço faz isso, ó. Opa, rompeu o topo, mas de repente ele já volta tudo e ele tem um rompimento falso. Ele rompe o topo e volta, tá? E rompe fundo. Aqui, para análise técnica, também ocorre a reversão de tendência, tá? Para alguns doutrinadores, isso daqui também é um sinal de reversão de tendência de alta para tendência de baixa, porque agora, segundo eles, o preço tende a começar a cair, tá bom? E para baixo, a mesma coisa. Temos uma tendência de baixa aqui, de repente o preço rompe fundo, perde fundo, mas logo volta e perde e rompe o topo aqui. Para análise técnica, alguns doutrinadores, isso daqui é um motivo de reversão de tendência, tá? Essa figura aqui, ó. Esta figura, opa, deixa eu mudar de cor aqui, ó. Esta figura aqui, ó, tá? É um motivo de reversão de tendência, beleza? Essa é o rompimento falso, tá bom? Bom, então é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. Com relação ao rompimento falso, a gente vai ver isso daí com mais detalhes futuramente, porque aí existem rompimento falso em consolidação, rompimentos falsos em figuras gráficas, e tudo isso tem vários detalhes. Inclusive, aí sim eu aplico conceitos importantes de análise técnica clássica no caso de rompimento falso. Para esses outros detalhes, a gente vai ver isso daí de forma mais aprofundada mais adiante, tá bom? Mas não existe só essas formas de identificar tendência. A gente não precisa ficar caçando ou imaginando onde é topo, onde é fundo, para identificar tendência, tá? Por exemplo, aqui em CSN, tá? Peguei qualquer gráfico aqui, pessoal, tá bom? Aqui em CSN, deixa eu apagar isso aqui e deixa eu tirar aqui a escala, o grid horizontal aqui para ficar menos poluído o gráfico, tá bom? Vamos pegar aqui CSN, deixa eu tirar também aqui os trades realizados para ficar mais limpo o gráfico possível. Muito bem, temos aqui CSN, beleza. Vamos traçar topo e fundo aqui? Bom, obviamente CSN aqui a gente observa uma tendência de alta, certo? Uma tendência de alta, se a gente tirar o zoom, nós observamos uma tendência de alta, beleza. Aí vamos observar aqui, ó. Vamos pegar aqui do comecinho desse fundo, tá bom? Vamos começar a traçar aqui. Então, aqui nós temos um topo, um fundo, certo? Temos um fundo aqui, temos um... Opa, peraí. Um fundo aqui. Isso aqui, pessoal, é um topo? Isso aqui é um topo? Isso aqui é um fundo? E aí? Isso aqui pode ser um topo? Isso é um topo? Isso aqui é um fundo? Isso aqui é um topo, um fundo, um topo, um fundo? Isso aqui pode ser um topo? Isso aqui pode ser um fundo? Isso aqui pode ser um topo e isso um fundo? E aí, pessoal? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem, tá? Se a gente for pegar isso daqui, a gente vai traçar algo mais ou menos assim, né? Algo mais ou menos assim. Fundo, topo, fundo, topo, ok? Não é algo mais ou menos assim, ó? Pegando todos esses fundinhos, alguém... Tem gente, com certeza, algum de vocês vai falar, não, essa é a forma correta de se traçar. E aí nós temos aqui um pivô de alta, um início de uma tendência de alta, mas olha o rompimento falso aqui. Depois nós temos um outro rompimento falso formando um padrão de alargamento, tá vendo? Padrãozinho de alargamento aqui, ó. Ó, tá? Esse padrão de alargamento começa a virar uma consolidação, e aí de repente engata-se uma tendência de alta, ok? Engata-se uma tendência de alta, muito bem. E aí depois dessa tendência de alta, o que nós temos? Depois dessa tendência de alta, nós temos mais um topo aqui, mais um fundo aqui, ou seja, um teste
falha, a falha de um teste de topo. Isso daqui, para alguns, já seria aí um possível início de tendência de baixa, tá? Essa é uma forma de identificar tendência, mas tem gente que vai falar, não, Rodrigo, isso daí não tem tanto topo e fundo, não. Nós temos apenas um movimento mais ou menos dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Um movimento assim. Não tem tanto topo e fundo, aquilo ali era só ruído. Aquilo ali era só ruído. Nós temos um movimento assim. E também não está errado, pessoal, tá? Também não está errado. Com esse movimento, nós temos aqui um zigue-zague bem grande ascendente. Isso daqui já é uma tendência de alta por conta da amplitude do pivô. Essa tendência de alta, ela para e corrige de uma forma lateral, tá? Até esse momento aqui, ó, que ela forma um outro pivô de alta e aí engata a tendência novamente de alta, beleza? E também não está errado. E é essa subjetividade, pessoal, de cada um ver de uma forma topos e fundos que eu não gosto, tá? Então eu utilizo outras formas de identificar tendência. Eu utilizo aí indicadores que podem me auxiliar, tá bom? A maior parte deles que vocês conhecem são os indicadores chamados seguidores de tendência, por exemplo, média móvel, né? Primeiro a gente pode usar de repente para identificar uma tendência, o cruzamento de médias móveis. Então a gente pode usar, por exemplo, o cruzamento de uma média de 8 com uma média de 50 períodos, por exemplo, tá? Vamos dar um OK aqui para vocês observarem. Eu vou deixar aritmética mesmo, mas pode ser exponencial, tá bom? Aí vocês têm que ver qual que é a configuração de médias que vocês mais sentem identificação, tá? Que vocês mais se identificam, tá? Tô trazendo essas daqui porque são duas médias muito utilizadas aí no mundo, tá? E elas podem sim identificar tendência pelo cruzamento delas. Vamos observar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, quando a média azul cruzou para baixo a média rosa, nós temos aqui uma tendência de baixa. E olha o zigue-zague aqui descendente. De repente, ela cruza para cima aqui. A partir desse momento, começa uma tendência de alta. Essa tendência de alta ela é cancelada, anulada por uma outra tendência de baixa, quando ocorre o cruzamento da média azul para baixo da média rosa. E aí nós temos uma grande pernada de baixa. Depois aqui, quando cruzou para cima de novo, nós temos uma tendência de alta que está durando até hoje. Olha que coisa linda essa tendência de alta, tá? Está durando até hoje, ó. Cruzou aqui, tendência de alta. Cruzou aqui, tendência de baixa. Aqui, ó, tendência de alta. Aqui, tendência de baixa, tá bom? Aqui, ó, tava para cima, né? Cruzou para cima aqui, ó, tendência de alta, de repente aqui, ó, cruzou para baixo, tendência de baixa, só que não desenvolveu, já deu uma tendência de alta de novo, tá? Então, pode acontecer isso daqui também, ok? É como se fosse um rompimento falso, beleza? Então, temos aí cruzamento de médias como um tipo de forma objetiva de se identificar tendência. Todo mundo que tiver utilizando média de 8 e média de 50 aritmética e utilizando o método de cruzamento de média para identificar tendência, que é diferente de utilizar cruzamento de média para entrada e saída de operação, coisa que eu não sou favorável, porque você pega o preço muito atrasado, tá bom? Nós estamos só identificando tendência, esquece operação, tá bom? Todo mundo que estiver usando essas médias nessa mesma configuração, nesse mesmo ativo, nesse mesmo time frame, vão ver os mesmos pontos de mudança de tendência. Eu estou vendo aqui, vocês também que se colocarem essas médias vão ver aqui, e quem não assistiu esse vídeo e sequer sabe que eu existo, se usarem essas médias em CSN gráfico diário e colocar aqui e utilizar essas médias, o cruzamento delas para identificar tendência, sem mesmo ter assistido esse vídeo, vai conseguir enxergar exatamente os mesmos pontos, tá? Isso é uma forma objetiva de identificar tendência. Outra forma que a gente pode utilizar para identificar tendência é simplificar um pouco mais. Tirar uma média, deixar só, por exemplo, a média de 50, e aí a gente observa. Quando a média de 50 está apontada para baixo, tendência de baixa.
Quando a média de 50 está apontada para cima, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta e assim por diante, tá? Ou seja, a direção da média é uma outra forma de identificar a tendência também de forma objetiva, tá? Também de forma objetiva. Por quê? Porque todo mundo que está usando essas configurações nesse ativo aqui, com a média de 50 e tudo mais, vai ver a mudança de direção exatamente no mesmo ponto. Não é subjetivo, não tem qualquer subjetividade nisso. E é isso o que eu gosto, tá? É isso que me atrai. Uma outra ferramenta para identificar tendência. Estou apresentando algumas aqui para vocês. Elas não se resumem só nessas, mas apenas para ilustrar e a partir delas vocês irem garimpando as que mais representam aí, que mais enquadram no perfil de vocês. Outra ferramenta é o High-Low Activator, tá? Que é a famosa escadinha aqui, ó, pessoal, tá bom? Deixa eu só aumentar a espessura dele, ó, para ficar mais visível aí para vocês. E vamos colocar, por exemplo, aqui um High-Low de, sei lá, 20 períodos, tá? 20 períodos, pronto. High-Low de 20 períodos. Como identificar a tendência utilizando o High-Low? Bom, o High-Low, pessoal, ele tem duas formas de você identificar a tendência. O primeiro é a forma mais básica. Escadinha verde, tendência de alta. Escadinha vermelha, como essa daqui, ó, pequenininha, ou aqui, ó, tendência de baixa. Escadinha verde, tendência de alta. Escadinha vermelha, tendência de baixa. E assim por diante, tá bom? Essa é a forma mais básica. Uma outra forma que eu gosto bastante de identificar tendência pelo high-low é usar a amplitude da figura. Por exemplo, nós temos aqui, ó, vamos fazer 100 point to fix, porque para a gente ir avançando candle a candle aqui, ó. Nós temos aqui uma bela de uma escada vermelha, identificando no princípio uma tendência de baixa. Muito bem. Aí o que aconteceu? Ficou uma escadinha verde aqui, né? Bom, essa escadinha verde, esse único degrauzinho verde aqui, ele é maior ou menor do que esse conjunto vermelho aqui? A amplitude do verde, por enquanto, é maior ou menor? É menor. Então, nós temos ainda uma tendência de baixa e nós estamos tendo aí um repique, né? Uma alta passageira, um movimento contra a tendência real, que é a tendência de baixa. Beleza. Dois degrauzinhos, ainda é menor. Então, tranquilo. O que eu vou esperar nesse momento aqui? Eu vou esperar a escadinha ficar vermelha para aí sim buscar e de repente tomar uma posição na ponta vendedora, tá bom? É isso que eu vou esperar. Temos uma tendência de alta, de baixa, desculpa, e nós estamos tendo um repique aqui. Quando a escadinha ficar vermelha novamente, eu vou entender que esse repique acabou e a tendência de baixa está se restabelecendo. A pernada de baixa está voltando. E aí eu vou buscar uma entrada na ponta vendedora, tá? Ainda nada, concordam? Nada, ó, vamos seguindo aqui mais rápido, tá? Porque é óbvio que a tendência ainda é de baixa e isso daqui é apenas um repique, concorda? Olha o tamanho dessa escadinha verde, olha o tamanho da escadinha vermelha. A vermelha é muito maior, tá? Por enquanto nada, por enquanto nada. Opa, agora sim, ó. Olha que interessante, ó. Ainda, por mais que tenha aumentado essa escadinha, ela é bem menor, aliás, que a vermelha. Então aqui, para mim, deu um gatilho de baixa, tá? A tendência aqui é o preço voltar a cair, beleza? High-low ficou vermelho, escadinha ficou vermelha, tá? Opa, mas foi anulada de repente, ó, no candle seguinte já foi anulada. E agora, o que nós temos? Nós temos, se a gente analisar os últimos movimentos, nós temos uma escadinha de alta aqui e uma escadinha de baixa solitária aqui. E agora começou uma escadinha de alta de novo. Nós temos, então, um movimento mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ó. Isso daqui pode ser um pivô de alta, o início de uma tendência de alta, tá bom? Então aqui, de repente, eu posso buscar uma entrada na ponta compradora, tá? E ó lá, ó lá, ó lá. Vou embora, tá vendo?
tendência de alta, pegamos aqui, ó, no comecinho dessa outra perna de alta. Olha que beleza, olha que beleza. Opa, aqui saímos, aí a gente saiu do trade, nós não estamos aqui aprendendo técnicas em si, mas estudando a tendência, né? E agora temos uma tendência, uma retração de movimento aqui, escadinha vermelha. O que que eu vou esperar? Eu vou esperar que essa escadinha vermelha que está para se formar seja menor do que a verde, do que a última verde, que é essa daqui, para buscar uma nova compra aqui em CSN, tá? Vamos ver, vamos ver. Opa, essa escada vermelha que se formou é menor do que a verde? Obviamente que sim. Então eu vou imaginar que aqui nós temos um novo possível pivô de alta, uma nova pernada de alta surgindo. E aí a gente pode buscar uma tomada de posição aí, ó. E tá indo, ó, pessoal. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Opa, olha aqui, ó, de novo, ó. Começou uma escadinha vermelha. O que que eu vou fazer? Vou esperar que ela seja menor do que a verde e vou buscar ela ficar verde de novo, esperar ela ficar verde de novo para buscar uma nova entrada. Opa, ficou verde. Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma pernada mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E agora está começando uma nova perna de alta em CSN, tá? E aí ele vai andar novamente até que volta a ficar uma escadinha vermelha. Fazer a mesma coisa, pessoal, esperar que ela seja menor do que a verde e vou esperar ela ficar verde de novo para eu buscar uma compra, tá? Vamos aguardar. Opa, ficou verde. É menor do que a última verde? Com certeza, a última verde é essa daqui, ó. Desde aqui até aqui, ó. Ela é bem menor do que a verde. Vou buscar uma nova compra, pessoal. E olha só que beleza. Olha que lindo. Ó, ó. Aqui ficou vermelha de novo. Vamos aguardar novamente ela ser menor do que a verde. Opa, foi menor do que a verde, pessoal? Obviamente que sim. Vou buscar uma nova entrada aqui. Vou buscar uma nova entrada aqui. O preço está indo, está indo. Olha como segura, tá vendo? Opa, aqui ficou vermelho. E agora? Ela ainda é maior do que essa vermelha, não é? Então ainda vou entender que estamos numa tendência de alta e que isso aqui pode ser só uma correção, tá bom? Vou esperar então que essa vermelha seja menor do que a verde e que ela vire para verde novamente para buscar uma compra. E aqui eu comprei de novo. E aí o preço foi embora. E assim sucessivamente, tá até agora, ó. E agora o que que eu estou esperando? A escadinha ser menor do que a última verde e virar verde novamente para buscar uma compra. Olha que coisa fácil de se trabalhar dessa forma, tá? Com high-low, pus qualquer período de high-low aqui, pus um de 20, tá? Mas você podia usar um de 50 períodos, um de, sei lá, 13 períodos, enfim. Lembrando que quanto menor o período gráfico, mais chacoalhado fica, tá? Então, mais sinais falsos vocês vão ter, beleza? Em contrapartida, mais cedo vocês vão entrar no trade. Então, precisa ver aí um meio termo para valer a pena para vocês, beleza? Temos também uma outra forma de identificar tendência de forma bastante objetiva, que é a utilização não de seguidores de tendência, mas de osciladores. Vocês sabiam, pessoal, que por meio de osciladores dá para identificar tendência? Pois é, vamos pegar um bastante utilizado aqui por todos e pelo mundo inteiro, que é o IFR. Vamos inserir aqui o IFR, tá? Deixa eu tirar esse CCI daqui, que eu não sei nem porque que está aqui esse CCI. Espera aí, pessoal. Pronto. Beleza, temos aqui o IFR, né? O IFR, para quem não sabe, isso daqui nós vamos ver mais para frente, ele é um oscilador, tá? Então ele identifica possíveis pontos de sobrecompra e sobrevenda do ativo, diferente do seguidor de tendência que busca aí e identificar a tendência do ativo para a gente e fazer a gente seguir a tendência o máximo possível. Não, os osciladores eles vão apontar para a gente, olha, Rodrigo, aqui possivelmente é uma zona de sobrecompra, ou seja, o ativo está mais caro do que deveria estar, ele tende a dar uma recuada a partir daqui.
Ou aqui, Rodrigo, o ativo está sobrevendido, ou seja, ele está mais barato do que deveria estar, ele tende a subir a partir desse ponto. É uma outra abordagem aí, também nós vamos ver mais para frente com detalhes, vários indicadores, mas é apenas para mostrar para vocês, então, que a gente pode usar um oscilador como um seguidor de tendência também, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o IFR, vamos pôr um IFR clássico aí de 14 períodos. Bom, o IFR e uma boa parte dos osciladores, eles oscilam aí em dois extremos, tá? No caso do IFR é entre 0 e 100, tá? 0 e 100. O mínimo que ele pode chegar é 0, ele nunca fica abaixo de 0 e ele também nunca fica acima de 100. Muito bem? Muito bem. Nós podemos colocar aí uma média não, desculpa, uma linha horizontal, tá? Nos 50%, nos 50% aqui, ó, na linha de 50 do IFR. E aí o que que nós vamos fazer aqui, pessoal? O que que nós vamos fazer aqui? Deixa eu até aumentar isso aqui para ficar mais visível aí para vocês, ó. Vou pôr até o espessura 5 aqui. Beleza. Opa, peraí que eu fiz besteirinha. Pronto. O que que nós vamos observar aqui? Nós podemos observar que quando o IFR está abaixo do nível de 50, nós temos uma tendência de baixa. E quando o IFR está acima do nível de 50, nós temos uma tendência de alta. Por exemplo, aqui, ó, pessoal, IFR abaixo do nível de 50, tá? O que nós começamos a ter? Uma tendência de baixa, ok? IFR acima do nível de 50, começamos aqui mais ou menos a ter uma tendência de alta e assim sucessivamente, tá? E aí a mesma coisa, ó, quando ele está meio consolidado, ele vai dar uma violinada, tá? Mas a maior parte do período ele vai indicar de forma correta. Você vai estar usando um indicador que é um oscilador, que não tem nada a ver com tendência, para identificar tendência também. Viu que interessante? Muito interessante, né? E por fim, pessoal, também existe um tipo de candle que nos auxilia a identificar a tendência, que é o famoso candle Heikin Ashi. Nós vamos ver ele também mais para frente em detalhes, mas é basicamente quem tem o Profit é só clicar aqui em Candlestick, ó, e Heikin Ashi. E ele vai mudar todos os candles, tá? Ele é um padrão de candle já específico para identificar tendência. Vamos colocar aqui só um colorido nele para ficar mais fácil de visualizar. E você também pode suavizar o Heikin Ashi para ele ficar menos ainda errático. Por exemplo, pessoal, vamos colocar aqui apenas 3 períodos exponencial, tá? Então aqui, ó, o que significa? Heikin Ashi caindo, vermelhinho é baixa, subindo é alta, tá? Olha aqui que fácil que fica de identificar tendência com candle Heikin Ashi. Vermelhinho, tendência de baixa, verdinho, tendência de alta. Quando está consolidado aqui, ele vai dar uma travadinha, tá? Mas depois que ele pega uma tendência, olha que coisa linda que fica, tá vendo? Olha que coisa linda que fica. Olha aqui, ó. Pegou toda uma perna de alta, sem estresse, tranquilinho, aí, ó. 95%, tá? Mais para frente a gente vai ver o que significa esses candles, essas sombras, esses dojis. Cada candle tem uma interpretação diferente, tá? Mas olha como é simples você pegar e identificar a tendência com o Heikin Ashi também, tá? Super simples, super prático, muito tranquilo de você identificar sem precisar ficar quebrando a cabeça. Será que isso daqui é um topo? Será que é um fundo? Será que é uma onda 1, 2, 3? Beleza? Inclusive tem algumas estratégias, eu vou ensinar para vocês adiante, que eu utilizo sim o Heikin Ashi. Eu acho ele um tipo de candle fantástico aí para se trabalhar. Fechado? É isso aí, pessoal. O que eu tinha para falar de tendência para vocês, eu acho que é isso. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui, mas eu creio que não, tá? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não entenderam algum conceito, alguma coisa, é só perguntar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Se for aí uma pergunta
um pouco mais trabalhosa para eu responder, eu faço um outro vídeo, tá? Ou entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo Telegram e a gente vai conversando, beleza? É isso aí, um ótimo dia a todos vocês, um grande abraço, valeu, falou pessoal, até mais.